Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Conversando esses dias com uma paciente, me veio um comentário que eu fiz para ela que agora eu vou aprofundar mais um pouco aqui com vocês. Tem um poeta que eu gosto muito chamado Rainer Maria Rilke, que numa das elegias dele de Duino, ele tem um verso que diz assim: os leões vagueiam no seu esplendor, enquanto permanecem alheios ao seu desamparo. Mais adiante nessa mesma elegia, ele falando do coração do ser humano, o coração do homem aí no sentido de ser humano, ele diz: ergue-se o pano sobre um cenário de adeus. Depois eu vou voltar para esses dois versos de Rilke, que, como eu sempre digo, os poetas chegam primeiro e melhor esteticamente do que os técnicos, para o comentário que eu fiz com a paciente, que talvez seja útil. Nós sabemos, como eu já venho repetindo várias vezes aqui, e as pessoas sabem, ou pelo menos têm informação, de que existe diferença entre tristeza e depressão. Esquematicamente, tristeza é uma reação de perda objetiva diante de algo, diante de uma perda de um objeto, de uma relação, de um projeto. Tristeza é perda. Depressão não está vinculada diretamente a uma perda. É um sentimento mais destrutivo de não é sentir a perda, é sentir-se no fim do mundo e sem horizonte. Então são duas palavras que nós temos, depressão e tristeza. Ou o indivíduo está triste ou ele está deprimido. A palavra alegria é o inverso de tristeza. É aquela reação do humor nossa diante de um ganho. Na psiquiatria, na parte não sadia, parte patológica da psiquiatria, nós temos a mania, que é uma elevação, uma euforia patológica, que faz parte do quadro do transtorno afetivo bipolar. Então nós temos novamente duas palavras para significar alegria, uma reação de ganho proporcional ao ganho, reação a um ganho, uma reação proporcional. E temos a mania, que é uma reação que é patológica por ser hiperdimensionada, descontextualizada e extremamente grave em termos de comportamento. Medo, se eu tomar uma carreira de um cachorro sem estrangulador, sem coleira, isso é medo. É uma reação diante de uma ameaça concreta. Mas se eu disser que se eu ver a imagem de uma barata, isso me descontrola, eu sei que ela não é ameaçadora, mas a minha reação é como se for. A isso nós chamamos de fobia. Então nós temos palavras diferentes para denotar estados de humor que são frutos de um contexto proporcional e estados de humor que são fora do padrão, portanto patológicos. Mas quando nós vamos falar de ansiedade, que talvez seja o conteúdo mais importante em termos de frequência e de comprometimento de qualquer consultório da área psi, é a ansiedade. A ansiedade é aquele estado de humor nosso que é antecipatório. É olhar para o futuro e reagir no presente diante de uma imagem negativa do futuro, de uma imagem ruim do futuro. Então, todo ser humano, e aí eu volto aos versos de Rainer Maria Rilke,
que os leões vagueiam no seu esplendor enquanto permanecem alheios ao seu desamparo. E logo a seguir, falando do sentimento do coração humano, ele diz: ergue-se o pano sobre o cenário de um adeus. Ou seja, todo ser humano sabe que ele é finito, que ele vai terminar, que as coisas têm fim. Ele imagina o futuro. Por imaginar o futuro, a vertente ruim dessa imaginação é o sentimento de antecipar o sofrimento, vamos dizer assim. Sofrer hoje o que talvez aconteça no futuro. Portanto, todo ser humano, como o próprio Rilke diz, ele está sempre diante dessa sensação de desamparo, no dizer do poeta, que os animais não têm, provavelmente, nós não temos certeza, mas provavelmente não têm. Eles vivem o presente continuamente. Enquanto que o ser humano, ele vive apreensivo em relação ao futuro, ele antecipa o futuro. E no verso seguinte, Rilke coloca exatamente o que é importante, que todo ser humano, que o coração humano é como se fosse uma peça de teatro em que ergue-se o pano sobre o cenário de um adeus. Há sempre essa sensação de fim em tudo, de poder ser final. Portanto, existe um nível de ansiedade, que é essa apreensão diante do futuro, que pertence à espécie humana, como a contrapartida, o lado coroa de uma cara, que a cara é a imaginação, a capacidade de antecipar, a capacidade de criar o futuro. A coroa dessa moeda é a ansiedade, é o temor disso. Portanto, existe para todo ser humano que razoavelmente pense sobre si, sobre sua vida, esse sentimento de apreensão, de um si que antecipadamente faz sofrer. Mas também nós usamos a mesma palavra para nos referirmos a níveis de ansiedade que são patológicos. Enquanto que nos outros estados de humor me referi a uma pessoa triste, existe o correspondente patológico, que seria a depressão, uma pessoa alegre, o correspondente à mania, uma pessoa que apresente medo, correspondente à fobia. Para a ansiedade, não, nós só temos uma palavra, que tanto ela expressa aquela, vamos imaginar, um dos diagnósticos possíveis, o transtorno de pânico, em que subitamente a pessoa é invadida sem ter nenhum comprometimento contextual, não tem nada no contexto que anuncie isso, e a pessoa subitamente é presa, sente-se presa de um sentimento agudo de vou morrer, de vou perder o juízo, algo ruim está acontecendo, um descontrole que é súbito, intenso e ameaçador. E é uma ansiedade, nós chamamos de ansiedade. Tanto quanto uma pessoa tivemos no mês de novembro, provas de Enem, prova de residência médica, provas de OAB, tivemos por agora. Então, as pessoas que fazem isso têm um grau de apreensão em relação ao futuro, portanto, ansiedade. Mas nem de longe elas se parecem com uma crise pânica de um transtorno de pânico, ou de uma pessoa que tenha continuamente, ou pelo menos na maior parte do tempo, um estado de tensão contínua, de apreensão contínua, que nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada. Então quando nós diagnosticamos uma pessoa com transtorno de ansiedade, a partir de um determinado momento que a pessoa está em tratamento, ela não significa que por estar em tratamento psiquiátrico e, portanto, com os sintomas ansiosos patológicos controlados, ela não deixa de ficar, pode não deixar de ficar apreensiva em relação às coisas do dia a dia dela. E como as duas se parecem, é uma questão só de intensidade e de desproporção, então uma pessoa que tem um quadro de transtorno de pânico, que já está estabilizado,
situações que levem a essa pessoa sentir-se ansiosa por estar realmente vivenciando uma situação de apreensão. O que ela vai sentir no modelo em escala muito menor, mas algo muito parecido em escala menor do que ela sentiu. Daí começar o círculo vicioso da pessoa sentir-se algo apreensivo e já hiperdimensionar para um ataque, de que eu vou ter um ataque, e por isso antecipar-se medicações ou hipermedicar-se, supermedicar-se. Então, uma das dificuldades de lidar com a ansiedade é exatamente, talvez, pelo menos para mim, que é difícil para a pessoa separar aquele estado de emoção, ou seja, um estado de humor, que está vinculado a uma escolha, está vinculado a uma indecisão, está vinculado a uma situação de ter que decidir ou de esperar algo. Esse estado que é comum ao ser humano e normal ao ser humano de ficar apreensivo, normal no sentido estatístico, as pessoas sentem isso. Não é fácil para elas distinguir esse sentimento que é proporcional, adequado e contextualizado daquele que ela já sentiu, que era descontrolado, desproporcional, ameaçador e comprometedor da qualidade de vida. Então, essa reflexão que eu estou fazendo, considerando que boa parte dos pacientes que buscam psiquiatra e psicólogo têm quadros de ansiedade, é que nós somos parceiros de Rainer Maria Rilke, porque nós vivemos o nosso desamparo, e nós somos parceiros de Rainer Maria Rilke, porque todo ser humano é apreensivo em relação ao futuro de perda, temer uma perda. E nós somos, muitas das vezes, alguma das pessoas, ou muitas das pessoas dos seres humanos, em um determinado momento da vida, ou em vários momentos da vida, ela tem um quadro que é em modelo em escala muito maior, que pelo nível de intensidade, comprometimento, desconforto e ameaça, se torna patológico. Então, uma das questões importantes quando se lida com transtorno de ansiedade é um lado algo pedagógico mesmo, de haver uma distinção entre proporcionalidade e adequação, mesmo porque esse é o único critério de sanidade que nós temos em medicina, em psiquiatria, pelo menos para mim, que é a adequação. Um ato isolado nunca pode ser determinado se é patológico ou não. Uma pessoa me disser, ô Tom, eu dei um soco numa pessoa, isso é normal? Não sei. Eu precisaria, sendo psicodramatista, eu pediria a ele que fizesse a cena. Porque na cena nós poderíamos saber o grau de adequação, proporcionalidade e contexto, ao contexto que está acontecendo. Em uma, o soco pode ter sido desmesurado, desmedido, pode ter sido extremamente excessivo. Em outra, pode ter sido necessário como objeto de defesa, como ação de defesa. Então, essa ideia que eu estou passando aqui, de nós começarmos a pedagogicamente a procurar fazer aquilo que as palavras não conseguem fazer, mas separar o desamparo natural do ser humano, a capacidade de antecipar o futuro e, portanto, a apreensão em relação ao futuro, e, portanto, indefinições diante de definições, ou seja, quando estamos diante de definições, existe uma apreensão daquele estado que necessita de uma abordagem, de uma ajuda especializada, em que ele está descontextualizado, ele está desproporcional e inadequadamente e fazendo a pessoa sofrer desmesuradamente. Espero que haja sido útil esse pensamento meu. Tchau.